BH é com Belo Horizonte, é com Cláudio Rezende, com detalhes do Atlético já projetando 2023, com técnico definido nesse fim de semana. O que você já tem de notícia, de detalhes que o Eduardo Cudê está observando do Galo? Boa noite, Cláudio Rezende. Boa noite a você, João Vitor Cirilo, boa noite a quem nos acompanha na grande resenha esportiva. Cirilo, o Atlético agora, vai para a segunda parte do planejamento, essa primeira é importantíssima, com a definição do seu treinador, E agora, com o Eduardo Cudê, definida a situação e inclusive um contrato longo, de 2 anos. O período que ele ficou, inclusive no Celta de Vigo, da Espanha, ele fez 2 temporadas por lá. Aqui no Brasil, a passagem do Eduardo Cudê foi bem menor. No Internacional, ele não chegou nem a 1 ano, Ele chegou no início do ano e no segundo semestre teve essa proposta da Espanha e foi embora. Agora há uma expectativa de que ele tenha um tempo maior para mostrar o serviço dele, mostrar o seu valor aqui no Galo. E o Eduardo Cudê já se mostrou na reunião de ontem, pelo que a Itatiaia apurou, muito antenado, Cirilo, com relação ao elenco do Atlético. Ele já estava dando notícia aí das principais peças, com quem ele quer contar, inclusive analisou alguns jogadores que estavam emprestados. É bom destacarmos que o Atlético vai agora, junto com o treinador, definir situações de jogadores que naturalmente voltam e aí se vão ser ou não incluídos no elenco para 2023. E agora, com uma análise melhor do Cudê nesse início de semana, eles vão conversar diariamente, o Cudê com a diretoria do Galo, para que se possa definir a prioridade do Atlético hoje, Cirilo, pelo que a gente já viu na diretoria, é buscar zagueiro. Porque o Galo vai começar o ano com 2 zagueiros, daqueles que estavam jogando aí. O Gemerson e o Hever. Porque o Igor Rabelo ainda vai seguir o período dele de recuperação da cirurgia no joelho. Não vai ficar disponível para o Cudê a partir agora de dezembro, quando vai iniciar a pré-temporada, nem para o início do Campeonato Mineiro. E o Júnior Alonso, próprio presidente do Atlético ontem, em entrevista ao Fabrício Calazans, após a final do Campeonato Mineiro lá no Mineirão, disse que o Júnior Alonso está indo embora mesmo. O contrato termina, o time russo, o Krasnodar, pagou quase 50 milhões de reais, então vai levar o jogador. E aí, Cirilo, logicamente o Cudê já vai indicar, sim, vai pensar junto com a diretoria, possibilidades para a zaga, porque não dá nem para pensar nisso, Cirilo. Iniciaram um início de temporada com 2 nomes apenas de zagueiros. O Galo vai ter que realmente pensar com muito carinho aí na defesa. Zaga é um setor que exige confiança, Cláudio Rezende. E nessa temporada, Natália Fiuza, um dos setores em que o Atlético menos teve confiança, O Nathan Silva, que era um titular do Atlético, por falta de confiança, acabou errando mais do que deveria. O Júnior Alonso voltou do futebol internacional com o cartaz de ser um nome de confiança, porque no ano anterior havia jogado bola demais, não conseguiu jogar, foi muito mal. E entendo até que se o Atlético tivesse possibilidade de ficar com o Júnior Alonso, eu não faria essa opção, deixaria seguir o caminho, porque realmente não foi bem recentemente. Você tem o Igor que teve lesão, o Hever teve o seu contrato renovado e é um jogador muito técnico, Em nível de confiança, me chamou a atenção o Gemerson. Foi uma notícia importante nessa reta final de temporada, Natália? Das contratações feitas pelo Atlético nessa segunda janela de transferência, foi o que melhor conseguiu ajudar a equipe, E nós até falávamos aqui na Itatiaia, quando ele foi contratado, o Gemerson chegava com potencial, com qualidade para assumir mesmo essa zaga do Atlético, que passava por um momento de muitas trocas, de muitas mudanças, justamente por essa falta de confiança. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, o Atlético fez a contratação do Godin, que chegou para ser esse xerife da zaga no lugar do Júnior Alonso, que tinha ido embora, Cláudio? Acabou não funcionando, o Godin rapidamente sai. Volta o Júnior Alonso, inclusive até antes do empréstimo do Godin. E aí entendia-se que o problema estava resolvido, porque você manteria a dupla de zagueiros titulares de 2021 e você tinha no Júnior Alonso a confiança de ser um zagueiro mais técnico do que o Nathan Silva e de mais experiência, de mais rodagem, de mais casca, vamos dizer assim. Só que o Júnior Alonso não apresentou neste ano o futebol que ele apresentou em 2021. Aí mais uma troca, testou-se o Igor Rabelo, testou-se o Hever, até que
caiu o Gemerson, que quando teve sequência, no início sofreu, o Gemerson fez as suas 2, 3 primeiras partidas, não foi bem, sofreu principalmente com a falta de ritmo de jogo, mas depois que emplacou uma sequência, acabou terminando o ano como o melhor dos zagueiros desse time do Galo. Eu entendo também que como prioridade o Atlético precisa ajustar a sua defesa. Tem o Gemerson, precisa de um companheiro para ele, até por causa da lesão do Igor Rabelo, que é uma lesão mais longa, demanda um tempo maior de recuperação. Mas é claro, por mais que a falta de confiança tenha afetado muito a zaga, o que fez também com que o Atlético neste ano não fosse um time tão seguro quanto no ano passado, foi toda uma organização coletiva, né? O ano passado o Atlético tinha um meio-campo muito forte, que destruía muito as jogadas do adversário. Muitas vezes essas jogadas nem chegavam até os zagueiros. O meio-campo esse ano sofreu na marcação, sofreu na saída de bola. Tudo isso impacta o jogo coletivo. Mas eu concordo que o Atlético precisa buscar um zagueiro e acredito que quem fará a indicação será o Kudê. Talvez até traga um zagueiro argentino, né, ô Cláudio? Alguém que já seja da confiança dele, alguém com quem ele já tenha trabalhado, pode ser uma alternativa. Com certeza. Vão começar algumas especulações agora, né, Cirilo? De nomes, já começaram a falar alguns nomes lá do futebol argentino. Logicamente, a gente vai apurando aí para trazer aqui a informação correta para o ouvinte da Itatiaia, mas com certeza ele vai fazer parte desse planejamento de indicar também reforços para o Galo. Foi bom que o Cirilo me ajudou, né, com relação ao Nathan Silva, mas o Nathan Silva eu não citei porque ele pode, se chegar alguma proposta, Cirilo, é um jogador que o Atlético tem aí como um dos ativos, né, por isso eu não cravei a permanência do Nathan Silva, mas a princípio ele está aí também para o início dessa pré-temporada lá em dezembro. Boa, Cláudio, boa. Informação importante também quanto ao aspecto financeiro, né, que pode impactar também na montagem do elenco para a próxima temporada. Ô, Cláudio, no comparativo com o último ano, o Atlético tem uma enorme vantagem para esse comecinho de planejamento. Lembrando que é um fim de ano diferente, né? A temporada do Campeonato Brasileiro termina no dia 13 de novembro, por conta da Copa do Mundo. Estamos aqui em Doha para isso, inclusive, para acompanhar o Mundial. E por isso o brasileiro terminou mais cedo, né? Terminou no dia 13 de novembro, as férias antecipadas, naturalmente a reapresentação também antecipada, mas no ano passado, num calendário normal, com o brasileiro acabando ali na primeira quinzena de dezembro, me recordo que por volta do dia 12 terminou o brasileiro, dias depois teve o outro jogo da Copa do Brasil, terminando também de maneira feliz as duas competições para o Atlético. Dias depois, 10 dias depois, um pouco menos do que isso, uma semana depois, o Atlético recebe uma bomba de que o Cuca não ia continuar. E aí o Atlético teve que ir ao mercado, ficar martelando para achar técnico, ficou fora da sua primeira, segunda, terceira, quarta opção. Encontrou no Turco Mohamed uma alternativa para aquele momento que acabou não dando certo. Para essa temporada, Cláudio, sai das mãos do Atlético, me parece, a decisão da não permanência do técnico Cuca, porque o trabalho não foi legal, isso é um fato, tá claro. O trabalho não foi nem perto do que foi na última temporada e o Atlético acha rapidamente uma alternativa. Eu acho que isso vai ser uma baita de uma vantagem para o planejamento do próximo ano, já que no ano passado as coisas não puderam caminhar assim, porque as escolhas não deram certo e demoraram a ser definidas, né, Rezende? Com certeza. E mesmo com aquela preocupação, né, Cirilo, Nath, de pré-Libertadores, com esse cenário aí de apresentação dos jogadores no dia 14 de dezembro, os atletas vão fazer aquele período ali de pré-temporada com exames, testes, até próximo do Natal. Depois do Natal e Réveillon ali vai ter um recesso, mas no início de janeiro a turma volta e pré-Libertadores para o Galo a partir do dia 22 de fevereiro. Então tem tempo aí, um tempo para durante o Campeonato Estadual, o Campeonato Mineiro, ele preparar o time e a turma já entender a ideia do Kudê antes desse mata-mata de Libertadores lá na segunda quinzena de fevereiro. E Cláudio, tem uma coisa importante, Cirilo, nesse tempo de pré-temporada do Atlético, que é, primeiro, tempo para o Kudê poder avaliar esse elenco, chegarem os reforços, tempo para o elenco ir se acostumando à ideia de jogo do Kudê, porque eu imagino que nós teremos mudanças significativas assim no esquema de jogo do Atlético, e tempo para se adaptar, inclusive, à filosofia de trabalho dele. Nós até trazíamos ontem no Bastidores uma fala do Yuri Alberto, que os treinos são muito intensos, os treinos são muito pesados, os físicos. Pré-temporada é um momento importante para você fazer bem essa parte física, para você se manter bem ao longo do ano.
Então, acho que o Atlético vai ter tempo suficiente para trabalhar com calma e preparar bem os atletas para exercerem em campo aquilo que o Cudê vai pedir. Ô Cirilo, um detalhe aqui, essa questão física que a Nath citou aqui, que realmente o Yuri Alberto destacou quando ele era jogador dele no Internacional, do Cudê. Eu vou passar a lista aqui do jogador, dos auxiliares, né, da turma, da comissão que vai trazer o Cudê. Ele tem 2 auxiliares técnicos, o Ariel Brogi e o Diego Monariz. Tem um preparador físico, que é o Otávio Maneira, e mais um auxiliar de preparação física, o Guido Cretari, além de um analista de desempenho, o Carlos Miguel Fernandes. Então, o pacote é Cudê mais 5 da comissão técnica, e o Atlético enfatiza que a comissão permanente vai continuar aqui, com o Cristiano Nunes, que é o chefe da preparação física, o coordenador de goleiros, né? O treinador de goleiros, o Rogério Maia, e todo o pessoal, os demais integrantes também da comissão técnica fixa. Então, ô Cirilo, vai ter o Cristiano Nunes e mais 2 preparadores físicos que vão chegar com o Cudê. Então, preparador físico é que não vai faltar no treino, né? Quem não acompanhou essa fala do Yuri Alberto, ele disse que estava extremamente cansado, ficava extremamente cansado, estafado com os treinamentos do Eduardo Cudê, a exigência natural. Mas considera um baita de um técnico, né? Eu acho que o Atlético foi certeiro. Evidentemente não dá para fazer exercício de futurologia para cravar que vai dar certo. Dar certo ou dar errado não depende apenas de quem está ali comandando o time na beira do campo, mas o Atlético foi bem no mercado. Gosto muito desse treinador, desse profissional, e além desse fato de ter conseguido antecipar sua escolha, projetar com calma a temporada, ter acertado no nome, ou pelo menos, né, na nossa visão aqui prévia das coisas, ter escolhido um nome que a gente gosta aqui no momento da análise, é o que o Atlético entende também, acho que é uma vantagem considerável com relação ao último ano. Diga, Natália. Não, só para completar essa questão da parte física, que eu e o Cláudio até falávamos aqui no estúdio, é que o Cristiano Silva, né, que faz parte dessa comissão permanente, já trabalhou também com o próprio Cudê. Então, isso pode facilitar as coisas, né, no entendimento do trabalho dessa comissão que chega junto com o técnico argentino e dos caras que já trabalham aqui no Atlético, além do conhecimento que já tem o Rodrigo Caetano, que foram parceiros também no Internacional, mas eu acredito que nós veremos uma pré-temporada muito forte na Cidade do Galo, pelas características do jogo que o Cudê gosta de imprimir nas suas equipes. E o Yuri Alberto falava em 9, 10 quilômetros, né, de corrida, enfim. E o próprio Yuri Alberto destacou na fala que nós trouxemos ontem que depois, quando todo mundo entra no ritmo, que eles flutuavam em campo, porque faz muita diferença. E você jogar como o Cudê gosta, que é propondo o jogo o tempo inteiro, marcando com linha alta, sufocando o adversário, a parte física precisa estar muito em dia.